Salve rapaziada, aqui é o Gibizão. Imagina ser humilhado por um milionário, jogado na chuva, perder tudo, para logo depois receber o sistema de um deus da guerra e uma deusa exilada no seu colo. Enfim, sem mais delongas, se prepara porque essa vingança é de outro nível. Bora pro vídeo. Imagine que você está no topo do prédio mais caro da cidade. O vento corta o rosto, o som das hélices dos helicópteros da polícia ensurdece qualquer um e você está cercado pelos mercenários mais letais que o dinheiro pode comprar. Qualquer pessoa normal estaria tremendo, implorando pela vida. Mas o nosso garoto Lucas, ele nem pisca. Ele apenas segura uma lança de ouro puro que parece ter sido forjada no próprio núcleo do Sol, emitindo chamas negras que devoram a luz ao redor. Quando ele dá um passo à frente, o mundo simplesmente congela. É a sua presença esmagadora. Os soldados caem de joelhos, não porque querem, mas porque a gravidade parece ter decidido que eles não são dignos de ficar de pé diante dele. Lucas olha para a câmera, com aquele brilho âmbar nos olhos que a gente adora, e manda a real. Eles acharam que ele era apenas o cara que entregava o jantar deles, o Zé Ninguém da moto barulhenta, mas agora ele é quem decide se eles vivem para ver o café da manhã. Mas calma, porque para entender como esse humilde entregador virou o pesadelo da elite, a gente precisa voltar um pouco no tempo, quando a única coisa que o Lucas esmagava era o acelerador da sua moto velha para não chegar atrasado. A vida de entregador no Brasil não é fácil, e para o Lucas era um modo sobrevivência a nível infernal. Ele trabalhava 14 horas por dia, cruzando São Paulo debaixo de sol e chuva, tudo para ser tratado como lixo por gente que tem mais saldo na conta do que caráter. E o pior desses caras era o Victor. Sabe aquele tipo de CEO herdeiro que acha que o mundo é o playground particular dele? Pois é, esse é o Victor. Tudo desandou num final de tarde chuvoso, daqueles que deixam o asfalto parecendo sabão. O Lucas estava atrasado 5 minutos para entregar um pedido de lagosta numa cobertura de luxo. Quando ele chegou, ensopado e exausto, o Vitor já estava lá embaixo, esperando com a sua Ferrari dourada, que custa mais do que o bairro inteiro do Lucas. O cara não só gritou e humilhou nosso garoto na frente de todo mundo, como fez algo que a gente não perdoa. Ele acelerou o carro de luxo e passou por cima da moto do Lucas, destruindo o único meio de sustento que o coitado tinha. O Victor jogou um maço de notas molhadas no rosto dele rindo e disse que aquela sucata valia menos que o café da manhã dele. O Lucas ficou ali, parado na chuva, sem emprego, sem moto e com a dignidade estraçalhada. Mas o que o Victor não sabia, e nem o Lucas, é que o destino adora uma reviravolta poética. Sem ter como consertar a moto, o Lucas decidiu fazer sua última entrega a pé, lá nos confins de um cortiço isolado no centro. O lugar tinha uma energia pesada, do tipo que faz os pelos do braço subirem. Foi lá que ele a viu. Uma mulher encostada na parede de um beco, vestindo o que parecia ser um sobretudo de couro caro, mas por baixo dava para ver o brilho de uma armadura grega fragmentada. Ela estava sangrando, mas não era sangue vermelho, era ouro líquido. O nome dela era Belona, a deusa da guerra, exilada do Olimpo moderno após um golpe de estado divino. Enquanto qualquer pessoa sã teria saído correndo, o Lucas, que já tinha perdido tudo mesmo, resolveu ajudar. Ele usou o pouco que sabia de primeiros socorros para estancar o sangramento dela. Só que Belona estava sendo caçada. Do nada, um rosnado gutural ecoou pelo beco. Um cão infernal, uma criatura invisível para os olhos humanos, mas que deixava marcas de garras profundas no asfalto, estava pronto para finalizar o serviço.
O Lucas não tinha espada, não tinha magia, só tinha a vontade de não deixar mais ninguém ser pisoteado na frente dele. Ele se jogou na frente da deusa, protegendo-a com o próprio corpo. No momento em que uma gota do sangue dourado dela tocou a pele dele, o ar estalou. Uma janela flutuante, com bordas douradas elegantes e uma tipografia que parecia esculpida em mármore, apareceu na frente dele. O sistema de conquista do deus da guerra foi inicializado. Bellona olhou para ele com aqueles cabelos cor de cobre brilhando e perguntou se ele estava disposto a empunhar a ira dela. O Lucas, lembrando do rosto do Victor e de cada humilhação que sofreu naquelas ruas, não pensou duas vezes. Ele estava cansado de ser a presa. Ele queria a arma. No segundo em que ele aceitou, um círculo rúnico gigante explodiu sob os dois, atravessando as paredes do cortiço e iluminando o céu nublado. O contrato estava selado. O entregador de pizza tinha acabado de se tornar o único general de campo de uma deusa na Terra. A primeira coisa que o sistema deu para ele não foi uma espada, mas o escudo de bronze de Esparta. Para os humanos comuns, o Lucas parecia estar de mãos vazias, mas para o cão infernal que saltava em sua direção, havia uma parede intransponível de poder divino. O impacto da criatura contra o escudo invisível fez o ar vibrar e mandou o monstro de volta para as sombras de onde veio. O Lucas sentiu uma força percorrendo suas veias que ele nunca tinha experimentado. Ele não era mais o cara magro e cansado de minutos atrás. Seus ombros se alargaram, sua postura mudou e seus olhos começaram a emitir aquele brilho âmbar característico de quem acabou de despertar um poder de Rank S. Mas o nosso garoto é estratégico. Ele sabia que o escudo era apenas o começo. Ele voltou para o condomínio de luxo do Victor naquela mesma noite. Ele não foi lá para pedir desculpas ou implorar pelo emprego de volta. Ele foi buscar o que era dele. Quando os seguranças armados com cacetetes elétricos tentaram barrar a entrada dele no lobby, eles riram. Achavam que era só o entregador querendo confusão. Mas quando o primeiro segurança tentou acertar o Lucas, o cacetete de polímero reforçado simplesmente se estraçalhou como se tivesse batido numa barra de titânio. O Lucas nem se moveu. Ele apenas caminhou calmamente, sua aura de presença esmagadora começando a pesar nos ombros daqueles brutamontes. O sistema apitava constantemente, ponto de conquista ganho, bônus de XP por intimidação. A vingança estava apenas começando, e o banquete de sangue e ouro estava sendo servido. O Victor estava lá no topo, bebendo um champanhe que custa o preço de uma casa, enquanto assistia pelas câmeras de segurança o que ele achava que seria a surra da vida do Lucas. Ele até comentou com a secretária que adorava ver ratos sendo colocados no seu devido lugar. Mas o sorriso dele sumiu mais rápido que o sinal de Wi-Fi em dia de tempestade, quando viu o nosso garoto simplesmente atravessar o lobby como se os seguranças fossem feitos de fumaça. Lucas não deu um soco sequer, ele apenas caminhava, e a cada passo o chão de mármore do prédio rachava sob a pressão da sua nova aura. O sistema não parava de enviar notificações. Presença esmagadora nível 2 desbloqueada, medo coletivo detectado, bônus de autoridade divina em progresso. Os caras que antes riam agora estavam no chão, tentando respirar, sentindo como se um elefante estivesse sentado no peito deles. Lucas chegou ao elevador privativo, aquele que só sobe com reconhecimento facial dos donos do mundo. Para o sistema do prédio, o Lucas era um intruso, um erro. Mas para o arsenal de Ares, a tecnologia humana é apenas um brinquedo de papel.
Ele tocou no painel e, instantaneamente, as runas douradas de Bellona hackearam os circuitos. O elevador não só abriu, como todas as luzes do prédio começaram a pulsar em um tom de âmbar ameaçador. Enquanto subia para o 80º andar, o Lucas aproveitou para abrir o menu do sistema. Ele tinha acabado de ganhar pontos de conquista suficientes para a primeira grande melhoria. Bellona, que falava na mente dele com aquela voz de quem já viu impérios caírem e renascerem, disse que ele precisava de algo para a ofensiva. Foi aí que ele viu as espadas gêmeas de Phobos. Essas belezinhas não cortam apenas a carne, elas cortam a coragem do inimigo. Se você for atingido por uma delas, o seu pior pesadelo se torna a sua única realidade. As portas do elevador se abriram na cobertura e o Victor estava lá, tentando manter a pose de durão, segurando um taco de golfe como se fosse uma arma de verdade. Ele começou a berrar, chamando o Lucas de lixo, de entregador de quinta, ameaçando acabar com a vida dele e da família dele. O Lucas deu um sorriso de lado, aquele sorriso que a gente sabe que significa que o vilão já era. Ele disse para o Victor que o tempo de falar tinha acabado e que agora era a hora de pagar a conta, e o valor era bem mais alto do que o conserto de uma moto. No momento em que o Victor avançou, o Lucas sacou as espadas. O ar na cobertura ficou gelado e sombras começaram a dançar nas paredes. O primeiro golpe nem tocou no Victor fisicamente, mas a onda de choque mandou o CEO para o outro lado da sala, atravessando uma mesa de vidro caríssima. O Victor começou a gritar, mas não de dor física, e sim de puro pavor. Ele estava vendo monstros, estava vendo seu império desmoronar, estava vendo cada pessoa que ele humilhou voltando para cobrar a dívida. O Lucas caminhou até ele, as espadas emitindo um zumbido sinistro. Mas, quando ele estava prestes a finalizar a lição, algo estranho aconteceu. O pingente que o Victor usava no pescoço, uma peça preta e sem brilho, começou a pulsar com uma energia roxa e corrompida. Bellona gritou na mente do Lucas para ele se afastar. Aquilo não era joia de herdeiro, era um catalisador de fé negra. Parece que o Victor não era só um playboy mimado. Ele era parte de algo muito maior. Uma organização que estava drenando a energia vital das pessoas através do consumo e da ganância para alimentar deuses menores que queriam tomar o lugar do antigo panteão. O Victor se levantou, mas os olhos dele não eram mais humanos. Eles estavam vazios, pretos como petróleo. Ele deu uma risada distorcida e disse que o Lucas podia ter o poder de uma deusa morta, mas ele tinha o apoio do novo mundo. O escritório inteiro começou a se transformar, o metal das vigas se retorcendo como se tivesse vida própria. O sistema do Lucas disparou um alerta vermelho. Inimigo de Rankia detectado. Modo de sobrevivência ativado. A luta que se seguiu foi de outro nível. O Victor usava cabos de aço e vidro temperado como se fossem chicotes, enquanto o Lucas defendia tudo com o escudo de Esparta. O problema é que o escudo consumia muita energia, e a Bellona ainda estava fraca por causa das feridas de adagas etéreas. O Lucas percebeu que não podia vencer aquela na força bruta. Ele precisava evoluir no meio do combate. Ele perguntou ao sistema qual era o requisito para o próximo nível de conquista. A resposta foi direta: dominar um território inimigo. O Lucas fechou os olhos por um segundo, ignorando os ataques que estilhaçavam tudo ao redor. Ele sentiu a conexão com o prédio, com a energia que o Victor estava roubando. Em vez de lutar contra a estrutura, o Lucas decidiu conquistá-la.
Ele cravou as espadas de Fobos no chão da cobertura e enviou a sua própria aura para os circuitos do edifício. Se o Vitor queria usar a cidade como arma, o Lucas ia mostrar quem era o verdadeiro dono da guerra. As luzes de todo o bairro piscaram e então se apagaram, concentrando toda a energia ali, no punho do nosso garoto. Mas o que ele não esperava é que, ao hackear a rede de energia mágica do inimigo, ele acabaria descobrindo um segredo que mudaria tudo sobre o exílio da Belona. Aquela organização não estava apenas caçando deusas. Eles estavam construindo um novo Olimpo artificial, e o código de ativação estava bem debaixo do nariz do Lucas o tempo todo. O Vitor deu um passo em falso, e foi o suficiente. No momento em que ele tentou usar os chicotes de metal para prender o Lucas, o nosso garoto simplesmente parou de resistir e deixou a energia fluir. Lembra do que eu falei sobre ele conquistar o território? Pois é, o sistema apitou. Sincronização de rede concluída. Lucas não estava mais apenas lutando contra o Victor. Ele estava drenando a fonte de poder do vilão. O brilho roxo corrompido do pingente começou a piscar freneticamente, mudando de cor para o dourado puro das chamas de Ares. O Lucas olhou fixamente para o Victor e disse que aquele prédio agora tinha um novo dono. Com um movimento rápido, ele cravou as espadas de Fobos no centro da sala e uma explosão de autoridade divina limpou toda a corrupção do ambiente. O Vitor caiu de joelhos, voltando à sua forma humana, drêmulo e sem entender como um Hellis entregador tinha feito aquilo. Mas o Lucas nem teve tempo de saborear a vitória, porque o sistema enviou um alerta de proximidade massiva. A Belona apareceu fisicamente ao lado dele, as feridas brilhando com uma intensidade perigosa. Ela disse que o que ele tinha feito foi um sinal luminoso para o resto do mundo. Ao dominar a rede de fé artificial, o Lucas tinha acabado de anunciar para todos os deuses e exércitos exilados que o trono da guerra tinha um novo herdeiro na Terra. E as consequências não demoraram. Do lado de fora das janelas de vidro da cobertura, o céu de São Paulo começou a se rasgar. Nuvens negras se formaram em segundos, girando em um redemoinho perfeito sobre o prédio. O Lucas sentiu um calafrio que não vinha do ar-condicionado. Era uma presença fria, calculista, algo que fazia a aura da Belona parecer uma brisa leve. O sistema atualizou a interface para um tom vermelho sangue e exibiu uma única mensagem: Inquisidor de rank divino a caminho. Objetivo atual: sobreviver. A Belona explicou rapidamente que o exílio dela não foi por derrota em campo de batalha, mas porque ela se recusou a entregar o código de ativação do Olimpo moderno, uma ferramenta capaz de transformar a humanidade inteira em gado energético para os novos deuses. E agora que o Lucas tinha se fundido ao sistema dela, esse código estava gravado na alma dele. Honestamente, o nosso garoto só queria consertar a moto, mas agora ele tinha o destino da raça humana pendurado no pescoço. Sem perder tempo, o Lucas pegou o Vitor pela gola da camisa e perguntou quem mais estava envolvido naquela organização. O vilão, gaguejando, revelou que eles eram apenas uma célula. O Conselho dos Sete já estava espalhado por todas as capitais do mundo, e eles já tinham detectado a anomalia. Enquanto o Vitor falava, um raio de luz prateada atravessou o teto da cobertura como se fosse papel. O impacto jogou o Lucas e a Belona para lados opostos. No centro da sala, onde antes estava o Victor, agora havia uma figura de armadura cromada, com asas de luz que pareciam lâminas de barbear. Era o primeiro inquisidor. Ele não usava uma espada.
Ele usava uma espécie de cetro que pulsava com uma frequência que fazia os ouvidos do Lucas sangrarem. O anjo nem olhou para os lados. Ele apenas fixou os olhos no peito do Lucas, onde o núcleo do sistema brilhava. Ele declarou que a heresia terminava ali e que o receptáculo seria purificado. O Lucas se levantou, limpando o sangue do canto da boca. Ele sentiu o medo tentando subir pela garganta, mas o sistema de Ares reagiu imediatamente. Desbloqueio de habilidade passiva, vontade inabalável. A cada segundo que ele encarava um inimigo mais forte, seus atributos básicos dobravam. Ele olhou para a Belona, que tentava se levantar, e disse para ela ficar atrás dele. Ele não era mais o garoto que pedia desculpas por ser atropelado. Ele era o escudo dela agora. A luta começou antes mesmo do Lucas terminar de falar. O Inquisidor se movia em uma velocidade que a visão humana não conseguia acompanhar, mas o sistema de guerra previa cada vetor de ataque com linhas douradas no ar. Lucas usou o escudo de Esparta para bloquear um golpe que teria nivelado o quarteirão inteiro. O som do impacto foi como um trovão. O prédio todo tremeu e as janelas explodiram para fora. O nosso garoto percebeu que, se ficasse ali, ele ia matar milhares de inocentes lá embaixo. Ele gritou para o sistema, perguntando se havia uma maneira de mudar o campo de batalha. A interface brilhou. Expansão de domínio. Campo de Marte disponível. Mas havia um custo. Ele precisaria sacrificar todos os seus pontos de conquista acumulados e entrar em um estado de exaustão nível 5 depois. Sem hesitar, o Lucas aceitou. O mundo ao redor deles começou a se desintegrar. O escritório de luxo, as mesas de vidro e o mármore desapareceram, sendo substituídos por uma planície infinita de areia vermelha e um céu cor de brasa, cheio de estandartes de legiões esquecidas. O Inquisidor finalmente pareceu surpreso. Ele comentou que um mortal não deveria ter acesso ao domínio divino. O Lucas, empunhando as espadas de Fobos, que agora brilhavam com chamas negras, respondeu que ele não era um mortal comum. Ele era o vizinho que o Olimpo esqueceu de convidar para a Posmosta. Mas enquanto a luta no campo de Marte esquentava, lá na Terra, a situação estava saindo do controle. Com a energia do Lucas concentrada no domínio, a rede mágica que ele tinha conquistado ficou instável. Monstros de rank baixo começaram a surgir das frestas da realidade em plena Avenida Paulista, e a organização do Victor enviou sua equipe de contenção de elite para capturar a Belona, que tinha ficado para trás. O Lucas estava preso em uma luta de vida ou morte com um anjo, enquanto a única pessoa que acreditou nele corria o risco de ser levada para os laboratórios do Conselho dos Sete. A paz realmente não ia durar nada, e a gente sabe que o nosso garoto odeia deixar as coisas pela metade. O Gemini disse: o combate entre o Lucas e o Inquisidor era algo que desafiava as leis da física. Enquanto no mundo real os segundos passavam devagar, dentro do campo de Marte, os golpes aconteciam na velocidade do pensamento. O cetro do anjo liberava ondas de purificação que desintegravam o solo de areia vermelha, mas o Lucas estava em um estado de fluxo absoluto. A cada defesa com o escudo de Esparta, ele sentia o peso da história de 1000 batalhas sendo transferido para o seu braço. O sistema piscava freneticamente, mostrando que a sua taxa de sincronização com a Belona tinha atingido os 80%. Isso significava que ele não estava apenas usando o poder dela, ele estava se tornando a própria personificação da guerra. O Inquisidor, percebendo que os ataques à distância não estavam funcionando, recolheu as asas de luz e as transformou em 2 lâminas de plasma prateado.
Ele disse que o Lucas era uma falha na tapeçaria do destino e que a alma de um entregador não tinha densidade suficiente para carregar o código de ativação. Mas o nosso garoto apenas limpou o suor da testa e deu aquele sorriso confiante. Ele respondeu que nas ruas de São Paulo você aprende a carregar muito mais peso do que imagina e que um anjo de armadura brilhante não sabia nada sobre resistência real. No momento em que as lâminas se chocaram, a explosão de energia foi tão forte que criou um vácuo no domínio. Lucas usou as espadas de Fobos para paralisar o movimento do anjo por apenas 1 milésimo de segundo. O suficiente para desferir um chute imbuído com a energia de conquista que mandou o Inquisidor voando por centenas de metros. O sistema anunciou: dano crítico causado, atributo de força aumentado temporariamente. Mas, como a gente sabe que nada é fácil nesse mundo, o custo do campo de Marte começou a cobrar o preço. O corpo do Lucas começou a tremer e a visão dele ficou turva. Ele estava chegando no limite da exaustão nível 5. Enquanto isso, de volta ao plano terrestre, a situação da Bellona era desesperadora. Sem o Lucas para protegê-la, ela estava cercada pela unidade de contenção de elite do Conselho dos Sete. Esses caras não eram humanos comuns, eram soldados modificados com biotecnologia divina, usando armas que disparavam redes de contenção de íons. Bellona tentava usar o pouco de magia que restava. Mas as adagas etéreas, que ainda estavam cravadas em sua essência, impediam qualquer reação agressiva. O líder da unidade, um homem com o rosto coberto por uma máscara metálica, disse que ela voltaria para a cela de onde nunca deveria ter saído. Mas o que eles não esperavam era que o Lucas, mesmo preso em outra dimensão, tinha deixado um presente para trás. Lembra que ele conquistou a rede de energia do prédio? Antes de entrar no domínio, ele programou um subprotocolo no sistema. No exato momento em que o soldado tocou na Bellona, todas as luzes da Avenida Paulista se transformaram em lanças de luz sólida. O sistema de Ares não protege apenas o seu mestre, ele protege o que o mestre valoriza. A explosão de energia fritou os circuitos da unidade de contenção e deu à Bellona uma janela de fuga. No campo de Marte, o Inquisidor se levantou, furioso. Ele disse que já tinha tido paciência suficiente e que ia usar o julgamento final. O céu de brasa começou a se abrir, revelando milhares de espadas de luz prateada apontadas diretamente para o Lucas. Era um ataque de área total, impossível de desviar. O nosso garoto olhou para cima e sentiu o peso da morte chegando. Mas, em vez de se encolher, ele fincou os pés no chão e abriu os braços. Ele perguntou ao sistema se ele podia usar a habilidade de Arsenal Total. O sistema respondeu com um aviso de perigo. Essa habilidade exigia que ele absorvesse toda a dor de cada batalha já travada na história da humanidade. O Lucas não hesitou. Ele disse que já estava acostumado com a dor de ser ignorado, humilhado e pisoteado, então um pouco mais de história não ia matá-lo. Quando ele aceitou, o tempo parou de verdade. Milhares de armas fantasmas começaram a surgir ao redor dele, formando um furacão de aço e bronze. Quando as espadas de luz do Inquisidor caíram, elas não encontraram um alvo indefeso, mas sim uma fortaleza de armas divinas. O barulho foi como se o universo estivesse se partindo ao meio. Quando a poeira baixou, o Inquisidor estava sem as asas, com a armadura estilhaçada e o cetro quebrado. O Lucas estava de pé, mas os seus olhos não eram mais apenas âmbar. Eles eram um mar de fogo negro e ouro. Ele tinha atingido o rank de general divino.
Ele caminhou até o anjo caído e disse que a Inquisição tinha acabado. Com um único movimento da mão, ele dissolveu o domínio e os dois voltaram para o topo do prédio em São Paulo. O problema é que o mundo que ele encontrou não era o mesmo. A abertura do portal de Marte tinha causado uma distorção permanente. Agora, o céu sobre o Brasil mostrava as constelações do antigo Olimpo, e o Conselho dos Sete tinha declarado lei marcial em todo o planeta, culpando o terrorista divino Lucas por toda a destruição. O nosso garoto venceu a batalha, mas ele tinha acabado de começar uma guerra mundial contra deuses e homens. E, para piorar, a Bellona tinha desaparecido durante a confusão, deixando apenas um rastro de sangue dourado que levava diretamente para a sede principal do conselho. Honestamente, parece que o Lucas vai precisar de muito mais do que uma moto nova para resolver essa bagunça. O Lucas ficou ali, no meio do que sobrou da cobertura, tentando processar o fato de que ele tinha acabado de solar um anjo, mas tinha perdido a única pessoa que deu um propósito para aquele caos todo. O sistema dele estava em um loop de alertas de fadiga, mas o nosso garoto não é de ficar parado esperando a barra de energia carregar. Ele olhou para o rastro de sangue dourado no chão e sentiu uma fúria que o sistema de Ares parecia amplificar a cada segundo. A Bellona tinha sido levada pelo Conselho dos Sete, e se eles achavam que iam transformar uma deusa em bateria de laboratório sem enfrentar as consequências, eles estavam muito enganados. O problema é que o mundo lá fora tinha virado um hospício. Com a lei marcial declarada, as ruas de São Paulo estavam infestadas de drones de vigilância e patrulhas da unidade de contenção. O Lucas precisava se mover rápido, mas ele não podia simplesmente sair voando com uma lança flamejante sem atrair um ataque aéreo. Foi aí que ele usou a cabeça. Ele acessou o menu de recompensas da luta contra o Inquisidor e viu que tinha desbloqueado o elmo de invisibilidade parcial. Não era uma capa mágica perfeita, mas permitia que ele dobrasse a luz ao redor do corpo enquanto se movesse em sombras. Ele desceu o prédio pelas escadas de emergência, saltando andares inteiros com a agilidade que o rank de general divino proporcionava. Quando chegou na rua, o cenário era de guerra. O céu tinha aquele tom estranho, com constelações que não deveriam estar lá, e o som de sirenes era constante. O rastro de sangue da Bellona não era visível para ninguém, mas para os olhos em brasa do Lucas. Era como um caminho de neon dourado cortando o asfalto. O rastro levava direto para um complexo industrial fortificado na Zona Sul, um lugar que oficialmente era um centro de pesquisa tecnológica, mas que a gente sabe que era a fachada para a sede do Conselho no Brasil. Enquanto se aproximava, o Lucas percebeu que a segurança não era apenas física. Havia uma barreira de frequência divina protegendo o local, algo projetado especificamente para detectar deuses exilados. Se ele tentasse forçar a entrada, ia disparar um alarme que traria o exército inteiro para cima dele. Ele parou em um telhado próximo e observou. O sistema sugeriu uma tática de infiltração, corrupção de sinal. Lembra que ele ainda tinha o controle da rede de energia do prédio do Victor? Ele usou isso para criar uma sobrecarga em cascata em toda a rede elétrica da região. As luzes dos postes explodiram, os drones caíram como moscas e por 10 segundos a barreira de frequência do complexo oscilou. Foi o tempo que o nosso garoto precisou. Ele se lançou do telhado, ativou o elmo e atravessou o muro de concreto como se fosse um fantasma. Dentro do complexo, o silêncio era sinistro. O Lucas seguia o rastro dourado por corredores de aço escovado.
passando por guardas que nem sentiam o deslocamento de ar. Ele chegou a uma câmara subterrânea massiva. No centro, havia uma cápsula de contenção cilíndrica, cheia de um líquido azulado que pulsava com eletricidade. A Bellona estava lá dentro, suspensa por cabos que pareciam drenar o brilho dela. Ao redor da cápsula, 7 figuras vestidas com mantos tecnológicos observavam monitores de dados. O líder deles, o cara da máscara metálica, comentou que a taxa de extração estava perfeita e que em poucas horas eles teriam energia suficiente para ativar o primeiro trono artificial. O Lucas sentiu o sangue ferver. Ele desativou a invisibilidade no meio da sala, deixando a sua aura explodir de uma vez. O impacto da presença esmagadora fez os vidros dos laboratórios estourarem e os cientistas caírem de joelhos. Ele não disse uma palavra. Ele apenas sacou a lança de Ares e apontou para o líder do conselho. O cara da máscara riu, dizendo que o Lucas tinha caído direto na armadilha. Ele apertou um botão e de trás das sombras surgiram 3 figuras que fizeram o coração do nosso garoto errar uma batida. Eram versões mecanizadas dos deuses que o Lucas tinha lido nos livros. Um Ares robótico, uma Atena cibernética e um Hermes feito de cabos de fibra ótica. O conselho não estava apenas drenando deuses, eles estavam recriando o panteão em formato de máquinas assassinas. E o pior, eles tinham usado o DNA que coletaram da Bellona para dar consciência a essas aberrações. O Lucas percebeu que a luta no campo de Marte foi só o aquecimento. Ele estava enfrentando o futuro da guerra, e a sua deusa estava morrendo bem na frente dele. O sistema enviou uma notificação desesperada, sincronização em 5% e caindo. Se ele não tirasse a Bellona daquela cápsula nos próximos minutos, o contrato divino seria quebrado, e ele voltaria a ser apenas o entregador humilhado de antes. Mas a gente sabe que o Lucas não aceita a devolução de pedido, e ele estava prestes a mostrar para o conselho que nenhuma máquina pode replicar o ódio de um homem que foi tratado como lixo. O Gemini disse. O líder do conselho deu um passo à frente, ajustando a máscara metálica, e explicou que aquelas máquinas eram o ápice da engenharia humana, criadas para substituir divindades instáveis por algoritmos de guerra perfeitos. O Ares cibernético avançou primeiro, as articulações hidráulicas emitindo um som agudo de pressão e desferiu um soco que quebrou a barreira de som. O Lucas mal teve tempo de erguer o escudo de Esparta. O impacto foi tão violento que o chão de aço reforçado cedeu, criando uma cratera de 10 metros. O nosso garoto sentiu os ossos do braço estalarem, mas o sistema de Ares não o deixou cair. Uma notificação de emergência brilhou em vermelho. Adrenalina divina ativada, dor reduzida em 70%. Ele percebeu que não podia lutar contra as 3 máquinas ao mesmo tempo, enquanto a Atena mecânica analisava todos os seus padrões de movimento, e o Hermes de fibra ótica corria ao redor dele, criando um redemoinho de vácuo que dificultava a respiração. O Lucas precisava de uma abertura. Ele olhou para a cápsula onde a Bellona estava e viu que o brilho dourado dela estava quase extinto. Ele gritou para o sistema, perguntando qual era o nível de risco de uma sobrecarga de conquista. A resposta foi assustadora: 90% de chance de destruição total do hospedeiro. O Lucas apenas respondeu que, para quem já viveu no prejuízo a vida toda, 10% de chance é lucro. Ele ignorou os ataques das máquinas e cravou a lança de Ares no chão, mas desta vez ele não expandiu o domínio. Ele inverteu a polaridade da aura. Em vez de projetar o poder para fora, ele começou a sugar toda a energia elétrica do complexo industrial para dentro do próprio corpo,
As luzes da câmara de contenção começaram a explodir uma por uma, e os monitores do conselho entraram em curto-circuito. O líder gritou para os deuses mecânicos destruírem o Lucas imediatamente, mas já era tarde. O nosso garoto estava brilhando com uma luz branca cegante, os olhos emitindo chamas negras que agora tinham o dobro do tamanho. Com um movimento que o Hermes cibernético nem conseguiu acompanhar, o Lucas apareceu na frente do Ares de metal e o atravessou com um único soco imbuído de poder puro. A máquina explodiu em uma chuva de engrenagens e óleo sintético. Sem parar para comemorar, ele girou a lança e lançou uma onda de choque que fritou os sensores da antena mecânica, deixando-a cega. O sistema de Ares anunciou: sequência de eliminação iniciada. Mas a energia da sobrecarga estava queimando o Lucas por dentro. Ele sentia as veias pulsarem como se fossem fios de alta tensão. Ele correu em direção à cápsula da Bellona. O líder do conselho tentou sacar uma arma de pulso, mas o Lucas apenas olhou para ele e a pressão da presença esmagadora fez o braço do homem quebrar instantaneamente. O nosso garoto desferiu um golpe de ombro contra o vidro temperado da cápsula, estilhaçando-o em milhões de pedaços. O líquido azul inundou o chão do laboratório e a Bellona caiu nos braços dele, fria e pálida. No momento em que a pele dele se tocou, o sistema deu o alerta final. Sincronização em 1%. Reinicialização de contrato necessária. A Bellona abriu os olhos devagar, vendo o estado deplorável do Lucas, com o corpo saindo fumaça e os olhos sangrando. Ela sussurrou que ele era um idiota por ter se sacrificado assim. O Lucas, com aquele humor ácido que a gente conhece, respondeu que o seguro da moto não cobria apocalipse. Então, ele tinha que garantir a sobrevivência dela de qualquer jeito. Ele entregou a lança de Ares para ela, transferindo o resto da energia que ele tinha sugado do prédio. O contrato não apenas reiniciou, ele evoluiu. Eles não eram mais deusa e servo. Eles eram agora uma entidade dual de guerra. A explosão de poder que se seguiu pulverizou o que restava dos deuses mecânicos e jogou o líder do conselho contra a parede com tanta força que a máscara metálica dele se fundiu ao rosto. A Bellona se levantou, agora totalmente restaurada e vestindo uma armadura de luz sólida que parecia feita de galáxias. Ela olhou para o Lucas, que estava caído no chão, exausto mas vivo, e disse que a verdadeira caçada ia começar agora. Eles saíram do complexo industrial enquanto o prédio desmoronava atrás deles. Mas, ao chegarem na rua, o Lucas viu que o plano do conselho já tinha passado para a fase 2. O céu sobre São Paulo não estava apenas mostrando as constelações. Um portal gigante tinha se aberto e frotas de naves de guerra douradas, tripuladas pelo exército original do Olimpo, estavam descendo para pacificar a Terra. O mundo achava que o Conselho dos Sete era o vilão final, mas eles eram apenas os recepcionistas. Os verdadeiros deuses, aqueles que exilaram a Bellona, tinham chegado para cobrar o aluguel do planeta. O Lucas olhou para aquela frota monumental, sentiu o sistema de Ares subir para o nível de divindade rebelde e perguntou a Bellona se ela estava pronta para o segundo round. Ela sorriu e disse que, com um general como ele ao lado dela, o Olimpo ia descobrir que a Terra é um lugar péssimo para tirar férias. Mas a gente sabe que uma guerra contra um panteão inteiro não se vence só com socos. O Lucas ia precisar de um exército, e ele já sabia exatamente onde encontrar. Nas favelas e cortiços, onde milhares de pessoas humilhadas pela elite estavam apenas esperando um sinal para despertar o próprio poder. A revolução divina estava apenas começando,
e o nosso entregador era o pavio que ia explodir o céu. O Lucas sabia que não dava para encarar uma frota estelar com apenas uma lança e muita vontade. Ele olhou para Bellona, e pelo brilho nos olhos dela, percebeu que a conexão deles tinha aberto uma porta que nunca mais seria fechada. O sistema de Ares começou a escanear a cidade, mas não em busca de ameaças, e sim de potencial. Lembra que eu falei que o Lucas era um cara do povo? Pois é. Ele percebeu que a energia que o conselho estava drenando não vinha do nada. Ela vinha da resiliência de milhões de pessoas que, assim como ele, aguentavam o tranco todo santo dia. Ele disse para Pessozelona que se os deuses queriam guerra, eles iam ter a guerra de todo mundo. Ele usou a interface do general divino para enviar um pulso de rádio espiritual. Não foi uma mensagem de voz, foi um sentimento. Todas as pessoas que já se sentiram invisíveis, todas as mães que trabalharam dobrado e todos os garotos que foram humilhados por herdeiros mimados sentiram um estalo no peito. O Lucas estava oferecendo um pedaço do arsenal de Ares para quem estivesse disposto a lutar. O sistema disparou notificações em massa, recrutamento global iniciado, sincronização coletiva em progresso. Foi uma cena de arrepiar. De repente, nos becos mais escuros e nas favelas mais altas, pontos de luz âmbar começaram a surgir. Enquanto as naves douradas do Olimpo entravam na atmosfera, soltando rajadas de fogo sagrado para limpar o terreno, elas foram recebidas por algo que não estava nos cálculos dos deuses. Milhares de civis comuns agora empunhavam versões simplificadas das armas do Lucas. Era o exército dos invisíveis. O Lucas se lançou ao céu, impulsionado por uma explosão de energia nos pés, e partiu a primeira nave de guerra ao meio com a lança de Ares. Ele não estava mais sozinho. Ao lado dele, a Bellona coordenava os ataques táticos, transformando cada foco de resistência em uma falange espartana moderna. Mas o Olimpo não enviou apenas naves. No centro da frota, em uma nave-mãe que parecia um templo flutuante de mármore e ouro, estava o próprio Zeus moderno. Ele não era um velho de barba, mas um ser de energia pura que via a humanidade como um erro de software que precisava de um reboot. Ele lançou um raio que não veio do céu, mas de um canhão orbital de antimatéria. O Lucas viu o disparo vindo e sabia que se aquilo atingisse o chão, era o fim de São Paulo. Ele gritou para o sistema ativar o sacrifício do general. A Bellona tentou impedi-lo, dizendo que ele não ia aguentar a carga, mas o Lucas já tinha tomado a decisão. Ele voou direto para o raio, posicionando o escudo de Esparta. O impacto foi tão grande que a luz pôde ser vista de outros estados. O Lucas sentiu cada célula do corpo sendo rasgada pela energia do raio, mas ele não recuou. Ele começou a absorver o ataque. O sistema de Ares atingiu o nível de sobrecarga divina estágio final. O nosso garoto estava transformando o golpe final do inimigo em combustível para a sua própria evolução. Quando a luz dissipou, o Lucas estava flutuando na frente da nave-mãe. Ele não tinha mais a jaqueta de entregador. Seu corpo estava coberto por uma armadura de chamas negras e runas de ouro que pulsavam no ritmo do seu coração. Ele olhou para o trono de Zeus e disse que o tempo dos deuses que não sangram tinha acabado. Com um movimento de mão, ele invocou o arsenal total. Mas desta vez, as armas não eram apenas dele. Eram as memórias de cada pessoa que ele tinha acabado de recrutar. Milhões de espadas e lanças de energia cercaram a frota olímpica. O Zeus moderno finalmente sentiu algo que não sentia há milênios: medo.
Ele tentou negociar, oferecendo ao Lucas um assento no novo conselho, dizendo que ele podia ser um deus de verdade. O Lucas deu aquela risada sarcástica que a gente adora e respondeu que preferia ser um humano com poder do que um deus sem alma. Ele ordenou o ataque total. A batalha nos céus de São Paulo foi um massacre de ouro contra bronze. As naves do Olimpo caíam como estrelas cadentes, enquanto o exército dos invisíveis avançava, retomando cada centímetro da cidade. No clímax da luta, o Lucas atravessou o casco da nave-mãe e ficou cara a cara com o Rei dos Deuses. A luta durou apenas alguns segundos, mas para o Lucas pareceu uma eternidade de justiça sendo feita. Ele não usou uma técnica especial. Ele apenas desferiu um soco com toda a força de quem já foi humilhado e sobreviveu. O Zeus moderno se estilhaçou em 1000 pedaços de dados corrompidos. Com a queda do líder, o resto da frota começou a bater em retirada para o portal, mas a Bellona garantiu que o portão fosse selado permanentemente. O silêncio finalmente voltou à cidade, mas o mundo nunca mais seria o mesmo. O céu voltou ao normal, mas agora milhares de pessoas ainda carregavam a marca de Ares na alma. O Lucas pousou no topo daquele mesmo prédio onde tudo começou. Ele estava exausto, a armadura desaparecendo aos poucos, revelando os trapos da sua velha jaqueta. A Bellona se aproximou, olhando para o horizonte, e perguntou o que ele ia fazer agora que era tecnicamente o homem mais poderoso da Terra. O Lucas olhou para o celular dele, que milagrosamente ainda funcionava, e viu que tinha uma notificação de uma nova entrega pendente. Ele sorriu, guardou o aparelho no bolso e disse que primeiro ele ia levar aquele pedido, porque o cliente não tinha culpa do apocalipse, e depois ele ia decidir como reconstruir o mundo. Mas o que ele não viu, e a gente sabe que o sistema escondeu por um motivo, é que lá no fundo do oceano, uma última cápsula do Conselho dos Sete tinha sido ativada. E dentro dela não havia um deus ou uma máquina, mas algo que o Lucas nunca esperou enfrentar: o seu próprio passado reencarnado. A paz estava restaurada. Pelo menos era o que eles achavam, mas a verdadeira guerra pelo trono da realidade estava apenas mudando de fase. O que o Lucas não sabia, enquanto limpava o suor do rosto e via a Bellona recuperar o fôlego, era que a queda de Zeus tinha criado um vácuo de poder que a natureza divina detesta. No fundo do Oceano Atlântico, em uma fossa abissal que nem os submarinos mais avançados conseguem alcançar, a última cápsula do Conselho dos Sete não estava apenas guardando energia, ela estava gerando um clone perfeito. Mas não era um clone do Lucas com poderes divinos, e sim uma cópia do Lucas entregador, com todas as memórias de dor, cada centavo de dívida e cada humilhação sofrida. O Conselho sabia que a única coisa que poderia derrotar o general de Ares era a sua própria humanidade ferida. Enquanto isso, a Avenida Paulista tinha virado o quartel-general da nova era. O Lucas, agora conhecido mundialmente como o entregador da guerra, passava os dias ajudando a organizar as defesas da terra. Ele não queria ser rei, mas a gente sabe que quando você salva o mundo, as pessoas param de te ver como um cara comum. Ele tentava manter a rotina, jantando coxinha com a Bellona no topo de um prédio, mas o olhar dela estava sempre fixo no mar. Ela sentia que a guerra não tinha acabado. Ela apenas tinha mudado de rosto. O sistema de Ares, que agora estava fundido permanentemente à alma do Lucas, começou a emitir bips de interferência. Havia uma anomalia de rank desconhecido se aproximando da superfície. E a anomalia chegou em uma tarde de domingo. No meio do parque do Ibirapuera, a terra se abriu e dele saiu o Lucas do passado.
Ele vestia a mesma jaqueta laranja rasgada, o mesmo capacete riscado, mas ele não tinha aura de ouro ou fogo negro. Ele tinha algo muito mais perigoso, o ódio puro da realidade. Ele olhou para o Lucas general e disse que ele era uma fraude, um traidor que esqueceu o que é passar fome para viver uma fantasia de herói. Antes que o nosso garoto pudesse responder, o clone tocou no chão e a realidade ao redor começou a desevoluir. Os prédios voltaram a ser favelas, as armas divinas voltaram a ser sucata e a Bellona começou a desaparecer, perdendo a forma física. O clone explicou que ele era a âncora do Lucas com o mundo real, e se ele decidisse que a dor era mais real que a magia, o sistema de Ares simplesmente deixaria de existir. O Lucas se viu perdendo os músculos, sentindo o peso do cansaço voltando para as pernas e a visão âmbar falhando. O sistema de Ares enviou o último aviso: conflito de identidade detectado. Se o Lucas não vencesse a si mesmo, o Olimpo voltaria e desta vez não haveria segunda chance. Ele estava ali, sozinho, sem poderes, encarando o espelho de tudo o que ele mais odiava na própria vida. Mas o nosso garoto deu um passo à frente, mesmo trêmulo. Ele disse para o clone que a dor do passado não era uma corrente, era o combustível que fez ele chegar até ali. Ele não salvou o mundo porque era um deus. Ele salvou porque sabia o que era perder tudo. No momento em que ele aceitou a própria cicatriz, o sistema de Ares não brilhou em ouro. Ele brilhou em uma cor nova, uma mistura de bronze e sangue humano. O rank de general divino foi deletado e substituído por um título inédito, o Deus Humano. A onda de choque da aceitação desintegrou o clone e restaurou a realidade, mas com uma diferença. A magia agora não era algo externo, era parte da biologia da Terra. O Lucas olhou para as mãos e viu que as runas agora estavam gravadas na sua pele de forma natural. A Bellona voltou, mas agora ela podia sentir o gosto da comida e o frio do vento. Ela tinha se tornado parte da humanidade também. Eles tinham vencido a última prova, mas o Lucas sabia que o universo é grande e que outros panteões de outras galáxias já tinham ouvido falar do planeta que se atreveu a matar um deus com um soco de entregador. E aí, o que você faria no lugar do Lucas? Teria piedade ou teria atropelado o Victor logo de primeira? Enfim, comenta aqui embaixo Arsenal para eu saber que você ficou até o final. E eu vou dar coração em todo mundo que comentar, hein? Se você curtiu esse estilo de história, onde o humilhado volta para botar ordem no mundo, já esmaga o botão de like, ativa o sininho. E, para não deixar passar batido, eu sou o Gibizão e aqui a gente só traz a nata das histórias, beleza? Valeu pela companhia, gente. A gente se vê no próximo vídeo e lembrando, cuidado com quem você humilha na rua, hein? Fui!